Está começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição, vamos conversar com o médico José Vanderlei Neto, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outro entrevistado nosso, o secretário de Saúde da Prefeitura de Maceió, José Tomás Nonô, que também é presidente do Partido Democratas. Aguarde só um instante, que a gente volta daqui a pouco com Conjuntura. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Da app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Nós iniciamos a partir de agora a nossa primeira entrevista desse programa. Vamos conversar com o médico cardiologista José Vanderlei Neto, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tem, dentre as suas especialidades, a cirurgia, o transplante de coração. Doutor Vanderlei, muito obrigado pela presença aqui na nossa conjuntura. O senhor recentemente organizou há poucos dias um encontro de transplantados do coração aqui em Alagoas. Quando foi que começou esse trabalho de se fazer transplante aqui em Alagoas e quantos são transplantados durante esse período? O transplante de coração é uma operação oferecida às pessoas que não têm mais nenhuma outra solução, nem clínica e nem cirúrgica, né? Esse ano que vem nós completamos 29 anos de transplante aqui em Alagoas, né? Alagoas foi o 4º estado a fazer transplante no Brasil e tem feito isso de maneira continuada. Esse último transplante que fizemos há 15 dias é o 41º, né? E com resultados extraordinários, né? O primeiro doente, em março, completa 28 anos, ele ainda continua vivo e firme, é um paciente de Santana do Mundaú. Então é uma alegria grande que a gente tem com esse programa que cumpriu outra missão importante, Flávio. Ele demonstrou que isso podia ser feito nos estados pequenos, chamados centros menores, né? E descambou para um programa chamado Nordeste Transplante e hoje você tem transplante no Nordeste inteiro, né? Beneficiando a nossa população aqui nordestina. Nós somos brasileiros, mas antes de brasileiros somos nordestinos e alagoanos. Qual é o percentual de sobrevida de quem se submete a transplante? Depois da década de 80, né, nós tivemos a primeira fase, foi na década de 67, e 6 meses depois o Dr. Zerbino fazia um aqui no Brasil, os resultados eram muito pobres, porque
não se tinha meios para controlar a rejeição. Depois da década de 80, a possibilidade de estar vivo 10 anos depois é em torno de 60% a 70%, o que é extraordinário para quem estava morrendo. E a pessoa sempre tem a chance de fazer um retransplante, né? Se esse órgão tem algum problema, ele pode voltar de novo para a fila de transplante e refazer a cirurgia. O que é que mudou em termos de técnica cirúrgica durante todo esse período, doutor Vanderlei? A técnica mudou radicalmente em relação àquela primeira, né? Antigamente a gente implantava só uma banda do coração e hoje você troca o coração completo, né? Mas o que mudou foi a forma de acompanhar a rejeição. Hoje você monitoriza isso com a chamada biópsia. Com um catetezinho pequeno, hoje você acessa o coração, tira um fragmentozinho e pode detectar a rejeição antes que ela tenha expressão clínica, antes que ela comece a destruir o coração. E aí você aumenta as drogas para controlar a rejeição e hoje é perfeitamente possível você controlar isso antes que aconteça um dano irreparável. Antes, a rejeição era diagnosticada tardiamente e aí não havia mais tempo para salvar aquele órgão que era, digamos assim, devorado, né, pelas defesas do corpo. Era reconhecido como um estranho. Existem muitas situações, doutor Vanderlei, em que nem o transplante é possível fazer? Existem sim. Às vezes a doença evolui para uma fase tão grave que compromete o pulmão ou compromete outros órgãos e aí é impossível você fazer transplantes de múltiplos órgãos. Às vezes tem que fazer um transplante do coração e do pulmão, que já é uma coisa muito mais complexa e difícil você lidar com a rejeição de 2 órgãos tão importantes. Então, o doente cardiopata ele tem que ser acompanhado, né? Até chegar a essa fase que ele tem o coração destruído, né? Mas os outros órgãos ainda viáveis, né? Ou com lesões que vão ser revertidas quando recupera a capacidade de bombear sangue com o coração novo. Hoje em dia, existem quantas equipes fazendo transplante de coração aqui em Alagoas? Em Alagoas, só o nosso grupo, né? No Brasil, são 35 equipes que fazem transplante de coração, a maioria no Sul e no Sudeste. No Nordeste, aqui são 6 grupos que fazem transplante. Ainda existe aqui, doutor Vanderlei, no que diz respeito à saúde, aquela questão, aquele hábito. Qualquer problema mais grave de saúde, a pessoa corre para São Paulo. O que é que diferencia um procedimento desse, um transplante cardíaco aqui em Alagoas, de um transplante cardíaco em São Paulo? Os resultados em relação aos transplantes são os mesmos, né? Em relação ao atendimento de saúde, como um pouco, o que acontece em São Paulo, né? Você tem locais, né, com estrutura mais ágeis, que em 24 horas elas fazem completamente um diagnóstico, mas são locais que as pessoas têm que pagar muito caro, né? E nós temos que nos adaptar à nossa realidade. A nossa realidade aqui é o SUS, são as pessoas pobres. Então aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Por exemplo, para preparar um doente para colocar na fila de transplante, a gente demora 3, 4 meses. Porque tem que pedir vários exames em locais diferentes, que nós não temos aqui meios econômicos, né, para ter isso tudo num lugar só, as pessoas todas dedicadas só a isso, para ter mais agilidade. Mas o resultado, que é o que interessa, né, para nós, é o mesmo. E como é que faz para entrar nessa fila do transplante, doutor? Você tem que ter o coração destruído, né, e não ter nenhuma cirurgia convencional, uma ponte de safena, trocar uma válvula, ou os medicamentos já se exauriram, né? A gente chama de medicação otimizada, né? E ter uma expectativa de vida, né, muito curta. E não ser uma pessoa que tenha dependência química, alcoolismo ou câncer, porque as medicações imunossupressoras, elas aceleram a doença neoplásica, né? E ter um perfil adequado do ponto de vista psicossocial, ter uma família, né? E ter um entendimento do que vai acontecer com ele, né? Porque depois ele tem que fazer biópsias, ele vai sair do hospital como um super-homem e algumas, se não estiver preparado, ele não vem para fazer as biópsias e acaba caindo naquilo da fase inicial dos transplantes. Quando faz o diagnóstico da rejeição, já está numa fase que a gente não pode mais intervir. Quanto é que custa, doutor Vanderlei, em média, uma cirurgia desse porte?
Olha, a cirurgia de transplante é uma cirurgia muito barata, né? Porque é a mão dos cirurgiões, né? O cuidado dos médicos, dos enfermeiros, né? E o insumo principal, que é o coração, ele é doado, né? Ele fica mais tempo no hospital, é uma cirurgia que em torno de 40, 50 mil reais é o custo que o SUS cobre esse custo. E essa fila de transplante realmente ela é respeitada ou existe alguma maneira de burlar? Nenhuma, né? Porque o doente, quando ele entra na fila, ele é registrado na central de transplante, cada estado tem uma central. Se for um estado muito grande, pode ter mais de uma central, né? E quem busca o órgão é essa central de transplante e ela vai ver a lista por ordem de chegada, né? E por característica biológica, né? Então, se tem o mesmo grupo sanguíneo, quem chegou primeiro na fila, ele vai ter preferência. Ou prioridade, né? Se ele está morrendo na UTI, ele pode, digamos assim, furar a fila e receber aquele outro órgão. Então, é uma coisa muito criteriosa, né, e justa, né? A lei de transplante ela é considerada como uma lei cidadã. Foi baseada na lei espanhola, né? E nós, afortunadamente, fomos quem implantamos o Sistema Nacional de Transplante, né? Fomos convidados, né? Fruto lá atrás desse Nordeste Transplante, né? A gente contribuiu um pouco, ficamos 4 meses indo a Brasília para implantar essas centrais de transplantes e começar esse programa, que é um programa vitorioso do sistema de saúde do mundo. Vamos ao intervalo, mais um intervalo aqui nessa edição de Conjuntura. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o médico José Vanderlei Neto, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Da app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você.
Estamos de volta aqui à Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, entrevistando o médico José Vanderlei Neto, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, Vanderlei, saindo um pouquinho da questão de transplante, mas ainda na sua área de cardiologia, a gente tem observado que de uns anos para cá, muita gente, muitas pessoas de idades bastante diversas têm se dedicado a praticar exercício físico, principalmente caminhada. Esse hábito saudável tem se refletido na diminuição do número de problemas cardíacos ou ainda não? Não há uma demonstração clara de que o exercício físico em si ele vai diminuir a ocorrência de infarto, por exemplo, que é o que mais a gente teme. Mas já há informações muito seguras de que se a pessoa tiver um infarto, ela tem mais chance de recuperar do que uma pessoa que não tem o condicionamento físico. E, por outro lado, o hábito de exercício físico, ele vai combater a obesidade. A obesidade, por sua vez, determina a hipertensão arterial, então, indiretamente, contribui para diminuir o número de doenças cardiovasculares e, principalmente, que a mais a gente teme, que é o infarto, porque mata, né? E, como cardiologista, que recomendação o senhor dá àquela pessoa que está querendo fazer atividade física, mas não, e há muito tempo ou nunca tinha feito? Quer dizer, qual é a recomendação para quem quer começar agora? A recomendação é procurar um cardiologista, né, fazer um teste de esforço, né, para avaliar, porque isso vai avaliar não só a capacidade física, vai detectar se ele tem alguma doença pré-existente que possa se agravar durante o exercício físico e vai orientar também que tipo de exercício ele deve fazer, né? E o exercício recomendado para a saúde, né, pelo menos 150 minutos de caminhada por semana, dividido em 3, 4 vezes, no pique que a pessoa suportar, que fique confortável, né? Isso é o suficiente para manter um bom condicionamento físico, né, e o aparelho cardiovascular funcionando adequadamente. Uma outra questão, doutor Vanderlei, a morte súbita. Como é que o senhor explica que se dá essa morte súbita até em pessoas que costumam praticar atividade física? Olha, a morte súbita, a principal causa de morte súbita é a aterosclerose coronariana. Então, as pessoas depois de 45 anos, é importante que façam um check-up anual, né? E outros tipos de morte súbita são determinados por arritmia de outras causas, às vezes de doenças que a pessoa já nasce com ela, já nasce com defeitos no sistema elétrico do coração que pode determinar. Então, na fase escolar, né, era muito importante que essas crianças pudessem ter um exame médico, né, para poder detectar, separar essas crianças que às vezes têm que passar por testes eletrofisiológicos, né, e queimar, hoje se queima com catéter, esses focos atípicos que determinam a morte súbita. É o caso do estudante que morre jogando futebol, ou a gente já viu de jogadores, né, antigamente não se faziam esses jogadores profissionais, né, que morreram em campo, né, que eram portadores de doenças que nasceram com ela e foram se agravando e determinaram a morte súbita desse doente. Então, esse cuidado tem que começar na infância, né, na escola, né? Nós temos um programa com a Fundação Cordial que nós estamos examinando agora todas as crianças na fase pré-escolar, né? Já aí? Já, porque às vezes tem doenças congênitas que não têm manifestação grave, mas vão se manifestar 15, 20 anos depois, às vezes a criança já não tem mais nem como fazer uma cirurgia, né? E queremos fazer outro programa, né, para detectar nos adolescentes, para ir à escola, né? A escola é um lugar muito importante, né, para se educar as pessoas, né, e para já incutir na cabeça deles o sentido de prevenção, né, que é a palavra de ordem na medicina. Doutor Vanderlei, as pessoas devem fazer exames rotineiros, principalmente com relação a problemas cardíacos, com qual periodicidade? Anual é o ideal, né? As pessoas depois de 45 anos, 3 a 5% das pessoas podem ter uma doença potencialmente grave oculta, né, assintomática, né? Por isso precisam ir no cardiologista, ou se for fazer, por exemplo, uma cirurgia geral ou retomar exercício, né,
para que possa detectar essas doenças na fase subclínica, quando elas não têm nenhuma manifestação, não tem, mas às vezes tem uma doença grave de coronária que é capaz de determinar um infarto durante uma cirurgia ou durante uma caminhada. Então é fundamental que se tenha isso em mente, né? Depois dos 45 anos, tem que todo ano fazer um teste de esforço, né? E outros exames que o cardiologista lá vai orientar de acordo com a história clínica que é colhida, né? Se a pessoa fuma, se é obesa, se tem uma história familiar, entendeu? Então, são coisas que vão se somando, né, para que você tenha uma possibilidade maior de ter uma doença. Não é obrigado a ter, né? Porque tem um fator genético que essa loteria a gente não se livra dela. Mas os outros fatores, fumo, pressão alta, obesidade, né, colesterol alto, a gente pode tratar isso com relativa facilidade. Bem, o senhor foi secretário estadual da Saúde, várias vezes já teve, pelo menos, citado, foi cotado para voltar a ser secretário estadual da Saúde. Eu lhe pergunto, qual a sua avaliação sobre o atual quadro da saúde pública aqui no Estado? Olha, do Estado e no Brasil é muito difícil a saúde pública, né? Nós tivemos nos últimos 20 anos, né, uma descentralização da saúde, né, sem a descentralização do orçamento. Então, os estados e os municípios ficaram numa situação muito difícil, né, para poder executar essas políticas. E o Ministério da Saúde passou a inventar, formular programas, né, com subfinanciamento e passando isso para a responsabilidade principalmente dos municípios que têm gasto muito com saúde, né, e ficam praticamente imobilizados, né, cumprindo aquelas determinações do Ministério da Saúde com um orçamento curto e engessado, né. É preciso que haja uma reforma no sistema de saúde, né, que o SUS é inegociável, né. Mas nós temos que mudar a repactuação, né? Mudar o financiamento e a forma de fazer isso. Programas importantes, como o Programa de Saúde da Família, não conseguem mais andar porque estão subfinanciados e as prefeituras não aguentam tocar eles. Então, cria um paradoxo muito grande da gente ter um sistema muito generoso, né? Mas com a execução inviável. O senhor foi também vice-governador do Estado, numa das gestões do ex-governador Teotônio Vilela Filho. O senhor pretende ainda algum dia voltar à política? Olha, Fábio, eu nunca pretendi ser nada na política, né? Isso começou com a eleição para prefeito, Ainda tem uma candidatura a prefeito, estava esquecido. Numa conjuntura que o Teotônio teve um irmão com câncer e desistiu, né? E aí, circunstancialmente, na eleição seguinte, o PSDB indicou o candidato a governador e o PMDB o candidato, e eu fui como candidato a vice-governador e acabou a chapa se elegendo, né? Mas não foi uma coisa planejada, né? Nunca deixei de cuidar dos meus doentes, né? E assim que acabou essa missão, eu entreguei o emprego sem olhar para trás para me dedicar integralmente à medicina, que é a minha vida. Eu acho que não tenho mais como me livrar disso. Ok, nosso muito obrigado ao médico José Vanderlei Neto, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando com José Tomás Nuno, que é secretário estadual da Saúde em Maceió e é também presidente do partido DEM aqui no estado. Até já. Da app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo.
comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Nosso entrevistado, a partir de agora, aqui em Conjuntura, é José Tomás Nonô, que é secretário da Saúde da Prefeitura de Maceió e é também presidente do Democratas aqui no estado. Vamos falar sobre saúde, depois a gente dá um toquezinho também na política. Bem-vindo aqui, secretário, mais uma vez. Bom, é o momento final de ano, de um certo balanço, mas eu quero começar justamente sobre o último ato assim, de maior dimensão da gestão da saúde, que é o fechamento, mais uma vez, do PAN Salgadinho. Por que exatamente agora, nesse período, secretário, mas graças a Deus, esse fechamento é voluntário, é muito diferente do que eu encontrei quando eu assumi, que havia uma interdição ética do Conselho Regional de Medicina. Quando eu assumi, o PAN fechou logo depois por força da interdição que foi feita pelos médicos. Dessa vez, não. Nós estamos trabalhando no PAN desde 2016. Assim que a gente constatou aquele caos absoluto, nós fizemos a reforma primeiro de 3 blocos, depois de mais 2 blocos, depois de mais um bloco. Então, do total de 14 blocos do PAN, 6 a gente já tinha feito. E conseguimos, nesse ano de 2017, fazer inúmeros outros. Então, não parou o trabalho. Mas quem conhece o PAN é aquele imenso corredor e do corredor saem os blocos. Nós fomos acertando os blocos e agora faltava a entrada e o corredor. Aí tivemos que fechar, porque se você for lá no PAN agora, você fica impressionado com a quantidade de viga, de pedaço de pau. Parece que houve uma explosão.
Na penúltima semana de dezembro, eu fui com o prefeito dar uma olhada no PAN e ele até ficou impressionado. Rapaz, será que isso está pronto no dia 8 de janeiro mesmo? Eu digo, o empreiteiro está aqui dizendo que faz. Inclusive, a gente trocou um dos empreiteiros que não andava e tal, está andando bem. Mas não era possível manter o PAN aberto, porque punha em risco os servidores e as pessoas que frequentam o PAN. Repito, corredor e a entrada. Mas isso vai permitir, a partir do dia 8, o livre acesso. E aí, se nós ainda vamos ter algumas obras em alguns dos blocos, mas aí não há o problema, que a gente não podia fazer. E marcamos em dezembro, porque é exatamente o mês de menor frequência aos postos. Eu acho que as pessoas... Lembra que o PAN atende gente do interior, atende gente da primeira região, atende gente de Maceió. Eu acho que nesse período de festa as pessoas deixam para tratar da saúde depois. Então, como o nosso número era menor, eu programei as coisas de forma que fosse exatamente nesse fim de dezembro, começo de janeiro, que se fizesse o fechamento do PAN. Mas ele vai reabrir, repito, e bem melhor. E quem precisar de atendimento, que normalmente é tranquilo, fluiu, olha, graças à mídia, dessa vez eu fiz o trabalho de preparação, demos notas, entrevistas, e a mídia ajudou muito, as televisões de uma maneira geral, as rádios, os jornais, de modo que foi absolutamente tranquilo. Nós explicamos, não houve, veja bem, o PAN não deixou de funcionar, não, apenas o atendimento foi transferido para outras unidades normalmente. E além de explicar muito pela mídia, eu ainda determinei que fosse feita lá um balcão na entrada, fora, mas na entrada do PAN, ficou o servidor, eu estive lá 4 vezes nesse período. Todas as 4 eu achei o servidor lá, de manhã e de tarde, avisando, porque às vezes vem um do interior que não sabe, vem outro mesmo daqui da capital que não viu, e isso permitiu que a gente redistribuísse bem. Então, fechou o prédio do PAN, mas os atendimentos do PAN continuaram normalmente. Bom, uma outra iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde nesse final de ano foi aquela sua determinação de afixar no local de atendimento os horários dos médicos. Tem várias, tem. Veja bem, nos 2 postos que eu fui, eu só podia 2, estavam lá, as plaquinhas. E repare bem, no posto que eu for e não tiver a placa, o diretor está admitido. No mesmo dia. É falta grave. Porque o que é que eu quero com isso? A secretaria não pode, e o secretário muito menos, fiscalizar 90 prédios. A secretaria tem 90 prédios, entre Unidade Básica de Saúde, UDAs, CAPES, essas coisas, todas é isso. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que o cara que vá lá primeiro saiba o que é que aquele posto tem. Porque às vezes o sujeito vai atrás de uma quimioterapia, não é lá, é na Santa Casa ou no HU, que fazem câncer. Não é lá. Vão atrás de uma especialidade que o posto não tem. Então, a primeira tabela é o que é que aquela unidade faz e, obviamente, o seu horário. O segundo quadro que eu distribuí dá o nome das pessoas e o que é que eles fazem. E o terceiro quadro, horário de entrada, horário de saída. Porque eu quero que a pessoa, quando vai e eventualmente não tenha sido atendido, ele não fique, vamos dizer, irritado com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde. Não. Ele tem que saber que foi o doutor Flávio Gomes de Barros, uma hipótese, que devia estar ali terça-feira, de 8 ao meio-dia, que não estava. E ele vai informar a gente. Agora, em janeiro, a gente vai fazer outra campanha, outra informação, para que as pessoas nos informem. Eu vou disponibilizar um endereço eletrônico específico para isso. E aí nós vamos chamar o profissional, saber por que ele não foi, que às vezes tem motivo. Se teve motivo justo, tudo bem, não houve nada. Se não teve, desconta o salário. Aliás, a média de desconto de salários tem oscilado aí em torno de R$400 mil mês. Tem gente que não vai. Problema nenhum. Você não quer ir trabalhar, não vai. Mas não é justo que você vá e receba o suado dinheirinho do contribuinte. O dinheiro é seu, é você que paga o dinheiro do médico, do enfermeiro, de tudo. Bom, por causa dessa sua determinação de ser rigoroso com o horário de trabalho dos servidores, incluindo médicos, muitos pediram demissão. Esse pessoal tem feito falta? Vai ser substituído? Muito. Nós temos 2 problemas, não só as demissões, não é por causa de ser rigoroso não, Flávio, é que na realidade
se distribuiu uma cultura em termos de algumas coisas que você possibilita que o cara tenha 4 empregos, 5 empregos. Veja bem, existe hoje na Procuradoria 200, se não me falha a memória, 267 processos de acumulação de cargo. Eu cotejei, já que muita gente não quer fazer isso, as folhas da Prefeitura, com o INSS, com a Secretaria Estadual, e à medida que vou identificando, vou mandando. Não é nada contra ninguém, é a favor da população. E, veja bem, isso tem gerado um segundo problema, não é só a aposentadoria, é a licença de saúde. A lei permite que você aqui tire licença de saúde, tire licença de saúde também para assistir a familiares. Eu não quero entrar na patologia, mas vou contar um caso. Eu estou mandando hoje para a Secretaria, para o Conselho Regional de Medicina, uma consulta. Uma determinada profissional, que não é da saúde, é da junta médica, deu um atestado retroativo. Ela deu um atestado em novembro, dizendo que uma determinada pessoa estava adoentada a partir de 9 de janeiro. Por coincidência, essa pessoa é uma que teve vários meses os seus salários cortados porque não trabalhava. Eu vou perguntar, estou perguntando ao doutor Fernando, se isso é rotineiro e se isso é possível. Eu não sei. Mas acho estranho, me permita, e acho que você que está me vendo também acha, que alguém em novembro diga que alguém estava doente em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e outubro e novembro, sendo da junta médica. Vamos ver. Dizem os membros da Rádio Corredor, dizem que isso dá uma encrenca brutal no Conselho de Medicina. Eu espero que dê. Secretário, durante a campanha de reeleição, o prefeito prometeu enfaticamente a construção de um hospital em Maceió. Esse hospital vai sair? Não, o hospital não vai sair. E veja bem, o prefeito também explicou. Só se pode fazer hospital com recursos federais. É impossível fazer um recurso de hospital. O senador Benedito de Lira colocou uma emenda, mas a emenda, o que foi liberado foi 5 milhões de reais, e eu não vou começar um hospital com 5 milhões de reais, porque não há perigo do hospital, e depois fazer prédio e deixá-lo inacabado, como costuma acontecer em Alagoas, é um desastre. Fazer prédio e ele não funcionar é outro tipo de desastre. Então, nós fizemos um acordo, eu, o Bill, o senador Benedito e o ministro da Saúde, e transformamos a emenda do Bill numa UPA. E vamos fazer uma UPA já no mirante do Jacintinho. Quando você chega ali no Jacintinho, antes de chegar naquele pontilhão União e Força, negócio de azulino que tem lá, aí nós dois somos regatianos, né? Vamos lembrar. Mas a gente vê essas pontes com simpatia, nada contra o CCA. E aí você dobra ali e vai bater no mirante, que era uma área nobre, mas está muito degradada. Eu conversei com o pessoal de lá, dos conjuntos e tal, que de noite é drogado, eu não sei o quê, tanto que a Secretaria de Segurança do Estado acertadamente botou lá uma viatura e disse que diminuiu a quantidade de usuários de crack, de coca, de tudo que não presta, que baixava. Então vamos fazer uma UPA ali, e essa UPA dá para fazer ligeiro e dá para manter. Tanto que nós mantemos duas, a do Benedito Bentes e a de lá de baixo do Trapiche, são 2 êxitos. As UPAs são um êxito. Então, eu fui contra a história do hospital, e eu ter sido contra ou a favor não tem problema nenhum, porque não tinha dinheiro mesmo para fazer o hospital, não se conseguiu, mas as UPAs fazem melhor do que o hospital e ainda aliviam a pressão no HGE, alivia a pressão na saúde do Estado. Foi ótimo. E estamos fazendo a UPA. Agora, o hospital, não há. Veja, a nossa experiência é desastrosa. Eu me lembro, a Justiça Federal era um hospital. É um caso raro de um hospital que se transforma na Justiça Federal. Hoje vão parar na Justiça Federal alguns casos de hospitais que não se comportam bem.
Secretário, mudar de assunto completamente. Agora eu vou passar a entrevista com o presidente do DEM, Democratas aqui em Alagoas. Qual é a expectativa do seu partido aqui no Estado para a eleição de 2018? Os democratas, assim como a Secretaria Municipal de Saúde, no momento gozam de saúde invejável. Eu ainda quero falar de saúde um pouquinho, Flávio, me permita, porque não quero perder a oportunidade desse fim de ano dar uma informação. A Secretaria chega ao fim do ano com suas contas rigorosamente em dia. Não devemos um centavo de 2015, 16 e 17 a ninguém, nem a fornecedor. Isso permite que a gente dobre, como dobrou o abastecimento farmacêutico, aos hospitais, o que permite que a gente tenha aumentado muito esses atendimentos, introduzido, por exemplo, só na oncologia, só no tratamento do câncer, nós botamos 17 milhões a mais esse ano, na rede específica de oncologia. Então, está em ordem, não se deve a construtor. O prefeito Rui Palmeira fez, nesse período que eu estava à frente, mais de 40 unidades, entre unidades novas e unidades recondicionadas, recuperadas. Então, nós estamos realmente com as coisas bonitas. As licitações mais demoradas, todas foram resolvidas, todas. Permitiu que a gente fizesse 400 mil fraldas por mês, fralda geriátrica, é um número impressionante. A farmácia é a melhor abastecida do país. Não existe uma CAF, uma central de medicamentos tão abastecida como a de Maceió. Isso se traduz em melhoria para lá. Conforto nas unidades de saúde. Nós instalamos mais ou menos, não sei o número exato, mas mais de 300 aparelhos de ar-condicionado. Isso não é luxo. Para você ter uma ideia, no PAN que nós falamos, aquela unidade enorme, não tinha no projeto ar-condicionado. Tive que mexer no contrato, fazer aditivo, botar as tomadas, que como é que o sujeito vai trabalhar nos galpões? Os galpões são do governo Figueiredo. Eu acho que quem nos vê aqui, a turma jovem, não sabe nem quem foi Figueiredo. Ministro Jair Soares, o cara confunde com o Jair Cantor. Não tem nada a ver. E, veja bem, tudo isso está em dia. E isso nos permite cobrar o melhor serviço dos hospitais, dos laboratórios. Está uma maravilha, uma maravilha. E antes de fevereiro, a gente bota para rodar o Laclin, essas coisas todas, que o prédio está pronto, as máquinas estão aí, é só acabar de instalar. Então, agora o DEM. O DEM, igualmente à saúde de Maceió, teve avanços expressivos nacionais. Nós temos uma bancada de 20 deputados, hoje nós temos 32 e há muita gente querendo entrar no DEM. Como o DEM fez oposição ao governo Lula no plano federal, foi quem fez oposição mesmo, que é o PSDB, fez a oposição PSDB. Não é assim brutal, também não é omisso, é meio lá, meio cá. A oposição mesmo, tanto que o Lula disse que ia acabar com o PFL. Quase conseguiu. Derrotou alguns quadros importantes, o Jorge Bonhoeffer, o Marco Maciel, um monte de gente. Mas eu acho que o DEM, que é o novo nome do Democrata, vai sobreviver ao Lula com absoluta certeza. E está crescendo. Aqui em Alagoas, lembra que durante a última vez, eu acho que conversamos, aquela história vai ser candidatura única ao governo, está na cara que não vai. Hoje já temos o nosso candidato é o tucano, é Rui Palmeira, mas é um tucano com uma aerodinâmica diferente e eu acho que é um belo candidato. Tenho certeza que vai ser um belo, estou dizendo pré-candidato, porque legalmente ainda não é candidato. Em torno disso vão se desenhar as candidaturas. Nós temos vários bons nomes novos, me permito a não discutir, porque nessa época você já foi vereador, você conhece esse jogo, nessa época há muita sedução, e como há sedutores com muita bala na agulha, o finado governador Zé Tavares chamaram de arame. Aí eu digo, o que diabo é arame, Zé? Ele disse, é dinheiro, arame. Arame não é o que amarra, como há muito arame aí puxando gente para lá e para cá, mas eu quero dizer que vamos ter. E em março haverá uma janela para troca de partidos. Eu estive em Brasília recentemente, conversei com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, meu amigo, conversei com o presidente do partido, com todo mundo, e todos, inclusive gente de outro partido, almocei com os PTBistas e tal, foi divertidíssimo, e todos sabem que em março vai ter uma janela,
E nós vamos trabalhar para ampliar o partido aqui dentro. Tem se falado da sua candidatura a deputado federal. Quer dizer, de novo, que já foi 6 vezes deputado federal, foi vice-governador. Olha, é uma coisa curiosa. Eu não me mexi, quer dizer, não me mexi no sentido de estar viajando para o interior, coisa que teremos que fazer. Mas tenho recebido muita gente, mas muita gente mesmo. Eu acho que a gente ter uma vida digna, limpa, honrada, não é possível que mais cedo ou mais tarde as pessoas não enxerguem isso. Eu vejo aí muita gente boazinha de plantão, 4 anos, sou ótimo, sou bom. Eu não mostro 4 anos, eu mostro uma vida, e uma vida longa, graças a Deus. Eu tenho 6 mandatos de deputado federal, são 24 anos, mais 4 de vice-governador, são 28, mais, vamos dizer, para agregar país, 4 de secretário da Fazenda, são 32, mais 3 de secretário de Saúde, 37 anos sem um deslize. Meus mais ferrenhos adversários reconhecem isso. Então, se isso, e ao mesmo tempo a gente procura se esforçar para ser competente nos cargos que desempenha. Eu acho que fui um bom deputado, acho que sou um secretário à altura do desafio da saúde, fui um secretário da Fazenda, aí sim, revolucionário, posso dizer. Então, eu acho que isso tudo credencia e as pessoas têm vindo procurar. O que é surpreendente, um deputado estadual, cujo nome eu não vou declinar, me procurou para dizer, se você for candidato, eu fecho com você de ponta a ponta e isso não vai lhe custar dinheiro. Que é outra coisa que espanta os bons candidatos. As mais pessoas se financiam dessa forma que hoje o Brasil inteiro já sabe. A minha grande dificuldade de campanha sempre foi recursos para fazer uma campanha. Mas veja bem, há uma situação que me surpreende. Com a mesma honestidade e franqueza, não é uma coisa que eu ambicione. Até porque depois dessa vida longa, eu sei perfeitamente o que me espera se for eleito e durante o processo eleitoral. Mas é uma coisa gratificante você estar sendo procurado por gente nova. Eu nunca tive um vereador de Maceió trabalhando para mim. Nunca tive um. Só com o Zé Tomás Nunu, jamais. Nessa eleição, eu acho que vou ter vários. E não dei a eles nenhum favor especial, dei o que merecem. Atenção, carinho no bom sentido, foco no que eles pedem, ressaltando a importância. E a Câmara Municipal tem me ajudado muito na minha gestão de prefeito. Então, é um cenário muito favorável, mas a data base que você está levantando o dedinho, e eu sei que é para perguntar quando? Quando sempre se resolve as candidaturas em Alagoas. Lugar e hora. Barra de São Miguel no Carnaval. É por isso que eu não estarei no Carnaval. Vou passar fora, mas vou ouvir com muita atenção o que cochicharem lá. Ok. Muito obrigado ao secretário de Saúde de Maceió e presidente do Democratas aqui no estado, Zé Tomás Nunu, pela sua presença nessa edição de Conjuntura. Muito obrigado também, telespectador, por nos acompanhar e desejo a todos um feliz ano novo. Faço